Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horário que você deve estar assistindo o nosso programa. E nós estamos no nosso programa Hashtag Eu Vou Gritar. E eu sou a Nick Buzian, essa é minha irmã, Lívia Muller. E nós estamos aqui com o Dr. Dimitrios, que vai nos ajudar a esclarecer, várias histórias reais que as pessoas estão mandando pra gente. Envie sua história. Você pode enviar pelo contato@produtoras.net. Nós vamos contar a sua história sem falar o seu nome e nem o nome da empresa, caso seja alguma coisa relacionada à empresa. Fique tranquilo. E hoje nós temos uma história muito interessante. Dr. Dimitrios, fala qualquer história, irmã. Pois é, hoje é a história da Fernanda, né? Fernanda, ela trabalhou numa empresa, ela já estava lá há muitos anos. Há 14 anos. 14 anos. 14 anos. Muito bem estabelecida. Então ela estava com um chefe já também muito antigo. Esse chefe saiu, ela até pensou que ela fosse tomar essa posição, de chefia, mas não. E para surpresa dela, colocaram uma pessoa mais nova, E tudo bem, ela se conformou com isso, ok, falou tudo bem, vamos lá, segue a vida, seguiu a vida. Aí, essa moça, ela trouxe uma inovação nessa parte tecnológica. Bastante tecnologia. Modernizar as coisas, bacana, legal. E ela falou, ótima oportunidade para eu me atualizar, para eu fazer novos cursos. Ela correu atrás por conta dela mesma, sabe? Foi atrás das atualizações, pra ficar tudo bonitinho, fez os trabalhos bonitinhos, seguindo as metas dela. Cumpria todas as metas, cumpria doutor. As metas. Tudo que a menina, a diferença de idade era grande. Eu acho que a Fernanda tinha na época, uns 45, quando aconteceu isso. E essa parte de tecnologia, ela estava conseguindo, como a Lívia falou, correr atrás, então deixando nada a desejar. Exatamente. Mas, começou que a moça parece que nunca estava satisfeita, E começou a isolar a Fernanda, dizendo que, olha, você não está conseguindo acompanhar, você não está atualizada o suficiente, olha, você tem idade demais, isso aqui não é para você. E nisso foi isolando a Fernanda cada vez mais, mas a Fernanda continuando batendo as metas, se atualizando, ela ficou muito perdida nisso, Imagina a segurança da pessoa como fica, A pessoa fica super insegura, porque tá fazendo tudo certo, os resultados estão lá, no entanto, sendo isolada. Informações não iam chegando para ela. E aí aconteceu, ela começou a relatar para nós uma quantidade de vezes que ela foi excluída de reuniões. Conta isso, Lívia. E de contatos com chefes maiores. Ela também começou a ser isolada dessas pessoas de chefias mais, que ela tinha acesso mais altas, que ela tinha acesso antes. E aí isso só piorou, até chegar a um ponto que houve uma reunião muito importante, que ela foi chamada. Ela chegou lá para a reunião, a porta já estava fechada, ela não conseguiu entrar na reunião. E aí ela ficou muito mal, ela foi pedir satisfação para a chefe e falou, olha, o que está acontecendo, Eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo isolada, agora essa reunião, mudaram o horário, eu para fora, o que está acontecendo? A chefe falou, olha, você não tem idade para isso, você tá muito velha, você não ia acompanhar, não ia ser de acordo, e ficou nisso, algo completamente fora da competência profissional dela, E aí, doutor, o que faz uma situação dessa, onde a pessoa está sendo diminuída de uma maneira cruel, que não tem a ver com a competência profissional dela, e acaba que no decorrer desse bolo que teve aí no final, ela foi mandada embora. Hoje ela já está restabelecida no mercado de trabalho, mas é aquela coisa, a pessoa fica insegura, ela fica confusa, ela não sabe direito se ela não está dando conta mesmo, ou se foi abuso, no caso, E como que ela procede, no caso jurídico? Entendi. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um assunto muito relevante, muito atual, essa questão do assédio. Muito debatido também por aí, Até, como você mesma colocou, e a Nick também, é uma questão muito delicada, para as pessoas que passam isso, até que ela identifique se ela está passando ou não por esse problema, tá?
No caso que vocês estão me expondo aqui, da suposta Fernanda, né? Vamos dizer assim, que o nome não é esse, óbvio. A gente trocamos o nome, mas não é Fernanda. Isso daí, pelo que vocês estão me passando, é o denominado assédio moral clássico do trabalho. Tá? Isso preenche todos os requisitos legais para que seja caracterizado um assédio moral. O que vem a ser os requisitos legais? Primeiro, o contrato de trabalho entre ambos, ou seja, subordinação entre chefe e funcionário, tá? É uma das características, nesse caso, que foram cumpridas. Outra toda atitude que foi tomada desde a substituição da chefe dela, que em tese o cargo seria dela, mas foi ocupado por uma pessoa, né, indicada de um outro superior, né, entendeu? Todas as atitudes dessa pessoa, pelo que vocês me relataram, vem no intuito, um único intuito, que é qual? Diminuir a pessoa, fazer com que o valor que ela sinta na empresa caia, entendeu? Com que a produção dela diminui, com que tudo que gira em torno do trabalho dela tende a cair, tende a não ser completo, tá? Então, esse é o assédio, ele vem minando as pessoas. Repetitivo. Repetitivo, entendeu? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 vezes num dia, pode ser uma vez por dia, pode ser uma vez a cada dia. Isso não importa, ele não tem assim, um prazo específico. A atitude, ela vai se interligando. Um que falou hoje com o que o outro falou amanhã, com uma coisa que excluíram ela da reunião. Então, todas essas atitudes, elas culminam com o assédio moral clássico do trabalho. Ou seja, qual é o intuito de tudo isso? Diminuir a pessoa, acabar com o psíquico dela. Até que, possivelmente, ou ela peça as contas ou ela fique doente. Em muitos casos acontece isso. Que horror. Como proceder diante disso? Isso. Muita gente, e eu falo muita gente porque é muita gente mesmo, não sabe que está passando por esse tipo de coisa. Então, até identificar, você isso. às vezes adoece antes. Exato. E só depois você fala, nossa, não é culpa minha, porque às vezes a pessoa adoece e fala, nossa, e eu ainda por cima fico doente. A identificação do assédio moral, nesse caso com relação ao trabalho, ela é muito difícil. É tão difícil da pessoa perceber, como ela pode se tornar tão difícil da pessoa provar o que aconteceu. Porque muitas vezes o assédio ocorre entre diretamente o subordinado e o superior, dentro de uma sala onde só tem essas duas pessoas. Tem testemunha. Aí nós vamos entrar numa discussão, que é a seguinte, vocês me perguntaram o que ela pode fazer. Primeiro, seria o ideal que ela identificasse o assédio. Após identificar o assédio, ela estando na empresa ou já tendo saído em curto período, ela tem que procurar um profissional, né, da área, né, e se orientar a respeito de tudo. Ou seja, se ela ainda tiver acesso a provas, e o que nós estamos falando de provas? Talvez filmes, mensagens, e-mails, amigos, testemunha, alguma coisa que possa claramente deixar com que esse assédio venha ao público, que venha a ser perceptível ao público, para que exija uma responsabilidade de quem o praticou. Certo. No caso, ela comenta que a hora que ela foi retirada, esse ponto crucial, foram várias reuniões, pelo jeito que ela não boicotaram ela, mas essa em especial, a menina, por talvez não ter experiência, era uma chefe jovem, ela verbalizou, né? Você não tem idade para isso, você não está acompanhando isso, tipo, você não pode aparecer pro cliente, entendeu? E ela se questionou. Isso me deu uma enorme crise de identidade. Tipo, quem sou eu agora? Eu estava aqui há 14 anos nessa empresa, eu tô me empenhando, porque ela tudo bem? Ela fala muitas vezes, né, Lívia? Gente, mas eu tava super atual, eu tava seguindo as regras, eu entregava as coisas, mas nada que ela fazia resolvia o problema. Então, assim, o que ela gastou, por exemplo, que ela entrou com terapeuta, ela também pode pleitear num processo? Tudo vai levar a crer que o assédio, como eu disse, é uma série de atitudes, né? Que culmina num final. Tá. No final a gente costuma dizer que é um dano moral, ou seja, todas essas atitudes geram uma única coisa, que é um dano que a pessoa passou. E esse dano, ele engloba exatamente tudo. Tudo que ela passou. Se ela ficou doente, se ela gastou, se ela não gastou. E é passível, obviamente, depois de
uma distribuição de um processo judicial, é passivo de uma indenização. Ah, então, isso é muito importante, gente, vocês saberem o que está acontecendo, poderem identificar, como ele acabou de falar. Você viu que são várias partes, Lívia? São várias partes e eu fico imaginando, né, a cabeça dela, porque essa situação do será que eu tô louca, né, de novo, né, se questionar, mas eu tô fazendo tudo, mas ela tá detonando comigo e... Será que é pessoal, né? O assédio, na verdade, ele se caracteriza por causa disso. Por quê? Porque a linha é muito tênue entre a subordinação que ela está passando naquele momento com o assédio praticado naquele momento também. O que é o quê? Então, né? a identificação é muito difícil mesmo. É uma coisa... Hoje em dia, né, com um pouco mais de pessoas falando sobre esse assunto e alertando todo mundo que tá passando, tem facilitado um pouco, né, na percepção das pessoas dentro em específico, né, dentro do ambiente de trabalho, e ficarem um pouco mais ligadas, vamos dizer assim, do que realmente está acontecendo. Mas essa é uma das grandes dificuldades, sim. É esse ponto do o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é negociável e o que não é negociável. Que tem que estar muito claro dentro de você. Isso estando claro dentro de você, quando você vai para o mundo, você, né, consegue delimitar. O ideal é que o aceitável seja nada mais e nada menos do que o cumprimento das funções que você foi contratado. É o básico do contrato de trabalho nesse caso. Então o aceitável é isso. Fora isso, aí a gente pode incorrer sim, ou no assédio, ou em outros crimes, ou outras coisas que podem acontecer na relação de emprego, que podem gerar sim outros problemas. Entendi. E também se a empresa ou os subordinados, os chefes não permitem com que você realize o trabalho com o qual você foi contratado, eles estão boicotando você no seu desempenho, certo? Então isso também não dá para você apresentar um trabalho se as pessoas não realizam o delas, né? Sim, então, isso é uma das características, né? É impedir com que aquela pessoa exerça efetivamente a profissão, o trabalho que ela teria que exercer lá naquela empresa. Então, nós não queremos que ela faça. O que nós podemos fazer? Vamos boicotar. Não vamos chamá-la para uma reunião, ou não vamos munir ela de informações necessárias para que ela pratique o trabalho dela corretamente. Então, tudo isso, como eu disse, é uma engrenagem que vai se encaixando até chegar no assédio. Você vai retirando condições da pessoa a ser uma boa profissional. Sim, as condições não só físicas, né, mentais principalmente, né? Minimizando, algumas vezes com apelidos, outras vezes com brincadeiras que... Exatamente, emocionalmente a pessoa. Bom, gente, obrigada, Dr. Dimitrios, o contato dele vai estar aqui embaixo. Todas as histórias, como a gente já está falando, os nomes não são os verdadeiros e as empresas, os nomes não são revelados, tá? Essas são histórias reais que vêm a nós, mesmo porque eu trabalho com uma produtora que trabalha com histórias reais, né? E a gente tem recebido e transcrever. E o nosso objetivo aqui é esclarecer para todos o que é um assédio e como ele pode prejudicar a sua vida e o que você pode fazer, tá? Perceber logo para sair dessa, minha gente. Isso mesmo, gente. Eu agradeço, doutor Dimitrios. Muito obrigado, obrigado. Estamos aqui, nosso hashtag Eu Vou Gritar. Nos sigam na nossa link da bio, que tá no Instagram. E simbora mandar suas histórias para nós. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço, doutor Dimitrios. Obrigado, espero ter esclarecido. Sim, estou à disposição. E logo mais estaremos na outra. Obrigada, Até gente. mais, gente. Beijo, tchau.